Bom dia, eu sou o João Lucas, do Grupo 4, e nosso grupo está aqui para apresentar o trabalho sobre a Escola da Jurisprudência dos Valores. Antes de adentrar nas características específicas da Escola da Jurisprudência Axiológica, é imprescindível atentar para o contexto histórico do surgimento desta, que aparece como a terceira e mais recente fase do movimento juspositivista, de enorme importância no desenvolvimento do direito contemporâneo. O movimento, que afirma ser o direito produto da positivação de normas oriundas da experiência humana, foi marcado por 4 escolas principais: a escola da exegese, abordada previamente pelo grupo 3, a escola da jurisprudência dos conceitos, a escola da jurisprudência dos interesses e a escola da jurisprudência dos valores, ponto focal do nosso trabalho. Para uma melhor compreensão do assunto abordado, irei conceituar rapidamente as escolas da jurisprudência dos conceitos e de jurisprudência dos interesses, cuja influência foi essencial para o desenvolvimento da jurisprudência dos valores. Em primeiro momento, tem-se o surgimento da escola da jurisprudência dos conceitos, também chamada escola pandectista, em meados do século XIX, a partir dos esforços de George Frederick Pusta para reconciliar as ideias da escola da exegese com as críticas realizadas a tal escola por Savigny. A escola objetivava constituir um sistema de normas jurídicas pleno e único, através da extração de conceitos jurídicos de normas positivadas ao longo da história, valorizando uma perspectiva legalista do direito baseada nestes conceitos. Percebe-se aqui uma tentativa de montar uma experiência jurídica una, com mínima interpretação e grau elevado de abstração. Distanciando-se desta sistematização conceitualista do direito, almejada pela escola pandectista, nasce posteriormente a escola da jurisprudência dos interesses, defendida principalmente por Philip Heck, considerado o maior contribuinte à escola. Para Heck, a análise e a aplicação do direito devem ser realizadas não a partir de conceitos abstratos, como defendido pelos pandectistas, mas através da análise dos interesses e desejos da sociedade, aproximando-se assim da realidade concreta. Nesta escola, tem-se um foco ainda maior na atividade do legislador, que é encarregado de positivar os interesses sociais na norma jurídica, sendo o papel do juiz apenas ponderar os fins visados pelo legislador. Percebe-se nesta escola um grau muito menor de abstração, valorizando a aplicação prática e teleológica do direito, tendo como fim a concretização da vontade do povo. Por fim, tem-se o ponto focal do trabalho, a escola da jurisprudência dos valores, que surge após a Segunda Guerra, marcada principalmente pela influência de Karl Lawrence e Ronald Dworkin. Essa escola surge mediante ferrenhas críticas à escola da jurisprudência dos interesses, cujas ideias foram utilizadas para justificar os atos bárbaros cometidos durante a guerra pela Alemanha nazista e seus simpatizantes, sob pretexto de serem interesses da nação e, no exemplo da Alemanha nazista, da raça ariana. Esta escola não contrapõe-se à escola dos interesses diretamente, mas surge mais como um desdobramento dela, transferindo o foco da visão teleológica do direito para uma visão axiológica fundamentada nos valores presentes em um litígio e na norma jurídica. A doutrina da jurisprudência dos valores distancia-se também do foco do papel do legislador, transferindo o foco da experiência jurídica à atividade judicial. Olá, eu me chamo Paulo, e dando continuidade a essa apresentação, levando em consideração tudo aquilo que já foi falado acerca da aliança, da relação que a própria Escola da Jurisprudência dos Valores possui com outras correntes e doutrinas do pensamento jurídico ao longo da história, ao longo do tempo, nós podemos concluir que a própria escola tem as suas pautas agora localizadas num ambiente da filosofia, uma vez que a noção filosófica ela vai atribuir um sentido ao fato concreto que está sendo investigado ali devidamente naquela pauta em litígio. A Escola da Jurisprudência dos Valores, ela volta agora seus olhos para um ambiente cujo foco não está mais contido exclusivamente na figura do agente chamado legislador, mas sim, agora volta os seus olhos para um novo agente que, por sinal, é protagonista dessa corrente, chamada juiz, a fim de observar o modo como o juiz vai agora fundamentar as suas decisões dentro do caso que ele tem sob suas mãos. Ou seja, os valores múltiplos que um processo possui em sua capacidade particular estão agora na figura do juiz sendo observadas a partir dos inúmeros valores filosoficamente valorizados por essa escola jurisprudencial que estão contidas a partir de cada normativa. A frase bem coerente do advogado Edward Feld traz uma analogia para nós acerca da jurisprudência dos valores que diz como se um grande mestre do xadrez, vendo aquele tabuleiro, não olha apenas as peças,
mas ele consegue observar as forças em ação. Da mesma sorte, o bom juiz, ao olhar para o código, ele não vê somente a letra da lei, mas sim os seus valores em atividade. O que queria dizer para nós é que o trabalho do juiz, quando ele está diante dessa normativa, ele não está apenas enxergando a letra da norma, mas sim o princípio e os valores que estão colocados em questão. A Escola da Jurisprudência dos Valores representa para nós a perpetuação de uma visão de interpretação da lei que se mostra com base nos próprios valores por ela tutelados, o que torna possível uma suposta manutenção do positivismo em sua síntese mais pura entre nós, por meio da qual as suas máximas elas não são apagadas, mas elas ganham e entram em evidência, fazendo com que as suas palavras, as suas máximas, elas não permaneçam apenas como palavras, mas elas se tornem e ganhem caráter de valores. Eu sou Isabelle e, dando continuidade ao que os colegas falaram anteriormente na parte mais introdutória, eu vou falar um pouco agora sobre a prática da jurisprudência dos valores, como é que essa escola se desenrola na atividade do juiz. Como o próprio nome já diz, a jurisprudência dos valores está relacionada aos valores e princípios que vão ser utilizados nos determinados casos em que couberem. Então, por isso, a gente pode desenrolar uma expressão que se chama Judge-Made Law, traduzida para o português como direito feito pelos juízes, porque, nesse caso, o juiz ele não vai utilizar somente o texto da lei, a lei seca, para fundamentar a sua decisão. Ele vai interpretar valores e princípios que, associados à lei, vão lhe permitir decidir. Então, com isso, se desenrolam variadas interpretações, decisões diferentes e que variam de juiz para juiz conforme aquilo que ele entenda que deve ser feito. Tem um jurista que fala sobre isso, que é um jurista e filósofo alemão muito importante chamado Karl Larens, na sua obra Metodologia da Ciência do Direito, de 1997, quando ele diz que, quando a norma carecer de informação e interpretação, o juiz ele deve primordialmente buscar nos valores aquilo que parece e que lhe convença de que é uma decisão justa, para somente depois de entender o que é justo, ele busque fundamentar na lei esse resultado e, por fim, tome a sua decisão. Eu sou Arthur Gabriel e eu vou estar falando um pouquinho a respeito das críticas feitas em relação à Escola da Jurisprudência dos Valores. Existe um risco preocupante no que se diz respeito à maneira com que nós esperamos o judiciário de garantir os direitos dos cidadãos e de promover a justiça quando se discute os efeitos posteriores dessa escola na nossa linha de pensamento jurídico. Isso existe porque ela garante aos tribunais um poder muito específico, que é o poder de encobertar as suas decisões valorativas sob um lençol de racionalidade, que faz com que, inevitavelmente, as suas decisões jurídicas não sejam baseadas num normativo supremo, mas sim numa comparação valorativa, o que causa uma inconsistência argumentativa jurídica. Para a gente basear esse argumento, eu vou trazer aqui a palavra do jurista Habermas, que foi um filósofo e sociólogo alemão que tem grande parte do seu trabalho baseado na discussão da política e da democracia. Habermas, no seu trabalho Between Facts and Norms, fala que os princípios têm, de maneira inerente, um valor deontológico, enquanto os valores, trazidos pela jurisprudência dos valores, têm um caráter teleológico. Para a gente basear melhor isso, é bom que a gente discuta primeiro o que é deontologia jurídica, do que a gente está falando, e teleologia. Deontologia jurídica se diz respeito ao pensamento, à reflexão dos juristas, das pessoas que trabalham e interagem com o direito, a respeito da moral e da ética da própria classe, da moral e da ética da própria função e do próprio direito, e das próprias normas. A teleologia, em contrapartida, diz respeito a uma metodologia, uma pesquisa científica que diz respeito a fins e um meio. Diz respeito a meios e a métodos que se utilizam para alcançar um fim. Então, quando Habermas diz que princípios têm um valor deontológico e valores têm um valor teleológico, ele quer dizer que os princípios eles se sustentam sobre si
eles garantem um valor normativo que ele está acima de tudo, que ele se justifica na sua própria palavra, porque ele é moral e ético. Sua base é moral e ética. Enquanto os valores, na verdade, eles são fins garantidos por um meio. Eles são comparativos, eles são valorativos, ou seja, eles são inconsistentes. Eles não são garantidos universalmente. Eles são como bens fundamentais. Enquanto os nossos princípios seriam direitos fundamentais, os nossos valores seriam bens fundamentais, porque eles não são absolutos. Eles vão depender de caso a caso, eles são valorativos, eles são comparativos. Isso apresenta um problema argumentativo justamente por esse fato, porque eles não estarão garantidos sobre si, eles estarão em comparação e a qualquer momento, em qualquer caso, mesmo que isso esteja, por exemplo, atropelando direitos que são fundamentais, ou direitos que consideramos princípios normativos e princípios constitucionais, no caso de valores, eles vão ser circunstanciais. Eles podem ser ultrapassados dependendo das circunstâncias. Dessa maneira, ao se observar os princípios como bens valorativos, que podem ser ultrapassados e atravessados por interesses que são específicos, ao invés de normas absolutas que são garantidas por um intermédio moral e ético, a gente garante a esses tribunais o poder de garantir e de colocar as suas decisões, que são de interesses específicos e interesses que são valorativos, sob uma cobertura de racionalidade, porque se garante ao poder deles de exercer essa norma que ela não é absoluta, que ela vai depender de casos a casos e que pode depender, assim, dessa mesma maneira, da interpretação e dos interesses específicos do juiz e da pessoa que está interagindo com o direito. Olá, meu nome é João Victor e eu vou tratar um pouco sobre as críticas à jurisprudência dos valores no Brasil. Aqui no Brasil, as críticas direcionadas à jurisprudência dos valores baseiam-se principalmente nas próprias teorias de Habermas e dizem respeito, sobretudo, a 2 pontos da jurisprudência dos valores. O primeiro é a consideração de que os princípios são espécies de mandamentos de otimização. E o segundo ponto é com relação à técnica da ponderação de valores. E aí, nessa área de crítica, dentre os críticos brasileiros, destaca-se principalmente o professor Marcelo Catoni. Ele é professor de Direito Constitucional lá da UFMG. E na sua concepção, na concepção do professor, não há como se considerar os princípios como mandamentos de otimização, porque, na sua opinião, o direito ele não é constituído por normas graduais, e sim binárias. Ou seja, uma norma ou é válida ou ela não é válida. A segunda discussão, a segunda argumentação trazida pelo professor é de que atribuir ao Poder Judiciário a tarefa de sopesar valores seria transformá-lo em uma espécie de poder moderador, com o objetivo ali de, entre aspas, aperfeiçoar o poder legislativo, quanto também o poder executivo. Olá pessoal, me chamo João Gabriel e eu vou apresentar um caso exemplificativo da jurisprudência dos valores, ou seja, um caso em que os princípios foram fundamentais na tomada de decisão do magistrado. Trata-se do habeas corpus, de número 71.373, de 1996, em que um suposto pai alegava inconstitucionalidade na realização obrigatória de um exame de DNA. Era um debate extremamente atual na época, até porque o primeiro laboratório de DNA forense do Brasil havia sido implementado somente 2 anos atrás, ou seja, em 1994. Então, os 2 grandes protagonistas desse julgamento do Supremo Tribunal Federal foram o direito à integridade física, ao corpo, e o direito de conhecimento da filiação biológica, ambos decorrentes do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O relator do habeas corpus, o ministro Francisco Rezec, defendeu em suas próprias palavras que o direito ao próprio corpo não é absoluto ou ilimitado. Por vezes, a incolumidade corporal deve ceder espaço ao interesse preponderante, como no caso da vacinação em nome da saúde pública.
Na disciplina civil da família, o corpo é por vezes objeto de direitos. Estou em que o princípio da intangibilidade do corpo humano, que protege o interesse privado, deve dar lugar ao direito à identidade, que salvaguarda, em última análise, o interesse também público. O sacrifício imposto à integridade física do paciente é risível quando confrontado com o interesse do investigante. Bem assim, a certeza que a prova pericial pode proporcionar ao magistrado. Ou seja, claramente o relator entendeu que o direito ao conhecimento da filiação biológica deveria ser preponderante em relação ao direito à integridade física, neste caso específico. Então, o habeas corpus foi levado pelo relator ao plenário e a maioria dos ministros divergiram do relator, deferindo o pedido de habeas corpus, ou seja, entendendo por inconstitucional a obrigatoriedade da realização de DNA, do exame de DNA, pelo suposto pai. Decisão essa do Supremo Tribunal Federal que originou a formulação de uma súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, súmula 301, em que o tribunal vai reconhecer o direito à recusa do suposto pai a submeter-se a esse exame de DNA. Claramente, uma súmula editada através de uma jurisprudência fruto de uma extensa análise acerca da preponderância dos princípios envolvidos neste caso, que era o direito à integridade física, ao corpo, e o direito de conhecimento da filiação biológica. Eu sou Luma e eu vou falar sobre outro caso de grande repercussão nacional e que envolveu essa jurisprudência dos valores por parte da interpretação dos juízes, que foi a arguição do descumprimento de preceito fundamental 54, que resultou no acórdão que descriminalizou o aborto de anencefalo. Nesse acórdão diz exatamente que, vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, nos termos do voto do relator e por maioria, em sessão presidida pelo ministro César Peluso, na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. Esse acordo ele foi baseado em preceitos constitucionais, que foram a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 4º, a liberdade decorrente do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, e no direito à saúde, artigo 6º e 196. E ainda o ministro Celso de Mello, ele declarou que existem várias teses sobre o início da vida, mas que a Constituição ela não estabelece quando se inicia a vida. Ou seja, a Constituição não estabelece taxativamente quando se dá o início da vida. E aí, também se levou em conta a questão de que só poderá ser sujeito passivo do crime de aborto aquele feto que tem potencial capacidade de ser pessoa. E o anencefalo, ele, por embasamentos científicos, ele não teria essa capacidade, já que fora do corpo da mãe, ele não conseguiria sobreviver. Ainda para o relator do julgado, o ministro Marco Aurélio, o caso trata de um conflito apenas aparente entre direitos fundamentais. E aí houve a valoração da integridade física e psíquica da mãe em detrimento do feto, que não teria capacidade de sobreviver. E com isso foi acordado essa descriminalização do aborto de anencefalo com a finalidade de evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante do ato do poder público. Em último caso, concluindo essa rica apresentação sobre a Escola da Jurisprudência dos Valores, nós podemos sim compreender que ela é realmente a grande escola hermenêutica fruto de uma evolução do meio social e também jurídico, de extrema relevância, inclusive para a manutenção do direito, como é feito no meio do contexto atual, nos dias de hoje, aos moldes do direito odier, na qual o juiz ele se utiliza da normativa que ele tem em suas mãos, não para voltar ao momento de sua legislação, mas para interpretá-la dentro do contexto do agora. Apesar das críticas que são levantadas ao longo do tempo sobre ao contexto do Judgment Law, por exemplo, que fidaram por julgar a conduta de muitos juízes como expoentes ainda do poder moderador, por exemplo, em muitos casos, pode-se compreender ainda assim que o direito ele não se trata somente de uma constituição seca de normas binárias, mas ele é, portanto, um xadrez de peças ricamente e filosoficamente valorativas.